Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão, né, sobre alguns elementos que possuem desenvolvem, né, uma estrutura para construção de orações, né? Então, nós temos alguns termos que é, são palavras, porém são palavras que desenvolvem estruturalmente uma já é uma certeza, né? Elas são palavras objetivadas, né? Por que que elas são palavras objetivadas? Porque elas estão localizadas, elas funcionam em uma oração, elas têm uma ordem, é, elas elas gerenciam de certa forma o lado cognitivo de fluência comunicativa a partir desse processo deondulante da oração sobre um fluxo comunicante, né? Então, nós vamos aprender esses nomes, revisá-los, né? E dar vazão a esse comportamento intelectual da composição de orações e do estabelecimento dessas palavras sobre o impulso do acordo relacionado à gramática dentro da forma do organismo gramatical que a gente utiliza para esse evento, né, de comunicação, esse evento de se equilibrar sobre essas ondas emissíveis e receptíveis, né? Então vamos lá. Então veja bem, né? Eles são essenciais. Por quê? Porque são palavras e essas palavras elas são palavras estruturalmente modificadas para função comunicativa. Então, essas palavras, elas funcionam como um grupo e elas toleram o que elas são, né? Tolerância, toleramos o que somos, né? Para quê? Para a comunicação, para esse objetivo, né? Então, esses termos vão ser as palavras determinadas pela formação estrutural que decodifica elas em um encontro com a oração, com o objetivo dessa onda, né? Dessa energia. Então, a energia precisa de um alvo, né? Alvo. E aí esse alvo, ó, vai fazer nasce o pintinho.
Na verdade, esse pintinho é o ponto de encontrar saber. Então, bem-vindo ao mundo dos ovócitos, né? O ovo, quando nasce, né? Olha só que legal. Nasce o pintinho. Né? Esse pintinho ele é basicamente uma finalidade, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, veja só, toda criação que comunica com a Terra um relacionamento eficiente, que é vivo, que tem processamento, ela vem de uma ovulação, eu diria, né? Então, essa proliferação que circuitivamente desenvolve o viver objetificado pela composição orgânica que se estabelece ali, uma ação, essa armação, ela é justa ou procura por justiça, ou é uma procura por ser. E isso é a graça da comunicação. Ou você sabe ou você procura saber o que aquilo quer dizer. Ou você já tem ciência ou você procura ciência daquilo. E aí, às vezes, você procura, você tem, mas você tenta ter mais, porque você considera a porcentagem daquilo algo a ser crescente, manutenção crescente e ativa, porque toda comunicação comunica com um ser. Nessa terra, toda transformação nos transforma e todos os nós transformados são produtos alvos de interesses propriamente nutridos, né? Então, se uma fábrica trabalha com uma receita de produção, se você encontra uma receita melhor de produção, por que não aplicá-la? Se você é essa fábrica, por que não aplicar o melhor em você? E o melhor, meu amigo, é saber. Não é à toa que meus pais me deram o nome de Abner, né? Sabner. Né? Brincadeiras à parte, né? Só brincando com essa. Claro que todo mundo pode brincar, né? Então, veja só. Então, a palavra encarna, se encarnou, né? Na verdade, o verbo se encarnou. O que isso quer dizer? Quer dizer que é ter na mente, a gente sabe da influência, né, que flui o orar, né? Na verdade, a fala e a recepção da fala. Ou seja, o equilíbrio contra a fala, né? Então eu falo e eu equilibro a fala. Então, tá vendo? E aí a gente tem um peso
e uma medida, certo? E isso é comunicação. Bom, olha só. Olha o que a luz faz com a gente, né? Ela sempre encaixa um equilíbrio dentro de seu programa de reflexão. Ela sempre encaixa um equilíbrio. Por que ela sempre encaixa? Porque ela banha, ela envolve, né? Ela preenche. Tá vendo? E tudo isso se tornou em carne uma reação. E essa reação é um texto sagrado. É uma escritura sagrada. Veja só, essa reação ela é sagrada. Mas por que ela é sagrada? Porque vem do sangue a emoção de descontrair a partir desse processo de dirigir sobre cognição sináptica, uma elevação a partir das pressões sanguíneas nos vasos internos ou uma dispersão. Só que o que você não sabe, e que eu sei que eu estudei anatomicamente, anatomia, é que a gente tem uma rede hidráulica de sangue muito complexa. Sabe por quê? Porque ela é viva, ela recebe investimentos. A gente está falando das artérias e das veias das outras demais, né? Das redes dos vasos linfáticos, das fibras, né? Fibras musculares, dos nervos, tudo isso irriga. Só que, veja só, esse sangue ele é cheio de desenvolvedores químicos para as células. Quando esse sangue transporta esses desenvolvedores químicos para as células, ou seja, esses agentes excitatórios para as células elas permitem crescer em potência, permitem se manter em potência de atenção. Então, sabe quando a gente faz assim? E aí você quer dizer que você conseguiu uma contração para levar muito sangue ou se manter assim, né? Sobre essa energia. Você consegue se manter mais tempo quando você tem uma bomba de sangue enviando você para ali. E como que você constrói isso? Você repete essa ação várias vezes. E se você repetir muito, essa ação vai ficar tão automática que vai gerar uma reação eternamente. Você vai conseguir desenvolver isso de forma eternamente. Sabe por quê? Porque você meio que gerencia isso, né? Isso fica sobre um acordo celular. Você consegue marcar isso em você. Isso se chama configuração celular, né? Modulação celular. E isso é uma questão bioquímica, de bioquímicas, de atividades que vão fazendo composições microcelulares, né? Microcelulares não, celulares. Então isso é super interessante, e isso é escrever em você, né? Quando você tem esses processos de inscrição em você, sabe? Isso é muito interessante, e isso vem do verbo, porque quando a gente percebe o poder da educação, a gente coloca os seres em um plano de educar, né? E esse plano de educar
serve para todo mundo. E isso instala aos seres um comportamento que é chamado de comportamento um comportamento esperado, né? Um comportamento comportamento conhecido, né? Comportamento conhecido, né? Você não descomporta sobre as portas, né? Então, esse comportamento conhecido vai fazer com que em todas as portas que os indivíduos passem, eles saibam se comportar, né? Todas as portas que eles passem, eles vão saber se comportar, né? Então, beleza, isso é muito legal. E isso é informação, né? Porque, veja bem, a informação ela se torna importante para aquele que eleva a informação ao cérebro ou ao sério, né? A sério. Tá vendo? Como que tudo ele é plasticináptico, né? Então a gente ensinar, a gente tem esse dado plasticináptico. Ou seja, é isso que condiciona você a desenvolver uma mecânica séria ou cerebral das plasticidades neuronais que ocorrem dentro dos processos de mecânica e bioquímica nos neurônios, ok? Então isso é foda demais, cara. Isso é muito legal. Vejam só, então, os termos essenciais da oração, o primeiro é o sujeito. E o sujeito é o que admite uma substância, né? Uma substância não, que admite um ser, né? Admite uma forma para dar jeito, né? Então vamos dizer assim, que o sujeito é essa estrutura aqui, ó, né? Essa árvore aqui, ó, essa planta aqui, beleza? E a gente tem essa árvore. E aí a gente cortou ela na natureza, né? A gente pegou o serrote e aí a gente serrou ela na natureza, certo? Serramos essa árvore. E a gente precisa dar um jeito na madeira. Jeitar a madeira. Para quê? Para ela se tornar um produto barra uma informação. Opa, então essa madeira ela vai desenvolver uma forma para associar a ação dos homens? Então essa madeira aqui vai ser trabalhada. Mas como que a gente trabalha uma madeira? A gente trabalha uma madeira com ferramentas e trabalho, né? Verbos e ferramentas. Então, essa madeira ela vai ser trabalhada, né? Então, vamos lá. Sujeito é quem pratica ou sofre ação, ou sobre quem se declara algo. É quem
pratica ou sofre uma ação. Verdade, né? Ou sobre quem se declara algo. Beleza. Então, a gente pode... A madeira pode praticar uma ação ou ela pode sofrer uma ação. Classificação funcional. Determinado, simples, composto, indeterminado e inexistente, oração sem sujeito. Então, as orações elas podem ser com o sujeito determinados. O que é um sujeito determinado? É o ser, é a coisa a ser trabalhada, que é simples ou composto, né? Simples ou composto. Por exemplo, se o seu nome é Madeira, né? Madeira é um nome simples, né? E o composto seria madeira de arruda. É um composto. Aqui vamos dizer que, né? É porque isso eu tô utilizando o substantivo madeira, que é um substantivo concreto. Só que, obviamente, essa madeira, esse substantivo concreto, ele pode ganhar um nome e se tornar um sujeito dentro de um reino, né? Falando de um reino. Só que eu tô devagando porque eu tô mostrando, tentando colocar um elemento extra aqui na composição dessa sabedoria. Simples ou composto, indeterminado. Não vou escrever isso aqui não. É tão simples, né? Indeterminado ou inexistente. A FGV gosta de perguntar: o sujeito é agente ou paciente? Ou ele pratica a ação ou ele sofre a ação, né? O sujeito expresso ou oculto, né? O sujeito está expresso na oração ou ele está oculto? Está posposto ao verbo? Ele se encontra depois do verbo, o verbo vem primeiro. Exemplos: foram aprovados os candidatos. O sujeito, os candidatos. Paciente, pós-postos, né? Então, foram aprovados os candidatos. Então, o verbo vem antes, aprovados, e o sujeito vem depois. Predicado. Né? A gente falou predicado. Tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, vamos dizer aqui, ó. Então, essas aqui são as ferramentas, né? Tudo aquilo que se declara. O sujeito. Então, tudo aquilo que vai utilizar para transformar a madeira em uma cadeira de madeira, por exemplo, é o predicado, né? Então, vejam bem. Vamos pegar aqui no finalzinho assim. Então, eu tenho aqui uma madeira, né? Uma árvore, na verdade. Uma árvore que se movimenta muito, né? Aí tudo aquilo que eu for pegar
para tirar essa árvore, por exemplo, serrote, mais energia, mais carregamento. Isso aqui é o predicado, né? E esse aqui é o sujeito, né? Vamos pôr que essa aqui é a árvore Maria, né? Ela é a mãe de Jesus, né? Árvore Maria. Aí a gente vai dizer assim: a Maria foi retirada, foi cortada para edificação de uma cadeira, certo? Então esse aqui, ó, foi cortada para edificação de uma cadeira, seria o predicado, né? Veja só, tipos e função, tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Tipos, função do verbo, verbal. Verbo significativo, nominal, verbo de ligação, mais predicativo, e verbo nominal, ação, mais característica. Essa aqui ficou difícil para entender, né? Tipos, função do verbo. Português, ó. Predicado verbal. Foca na ação do verbo significativo. Predicado verbal, o núcleo. Um verbo significativo, intransitivo ou transitivo, indicando ação ou fenômeno. Exemplo: os alunos estudaram muito. Verbo estudaram e ação. É uma ação, né? Então, predicativo verbal. Então aqui, ó. Nesse predicado aqui, ó, a gente vai ter o predicado verbal, que vai ser um verbo significativo, intransitivo ou transitivo, indicando ação ou um fenômeno, né? Nesse caso, ó, os alunos estudaram, está indicando uma ação, né? Se a gente tivesse dizendo assim, a casa caiu. A casa caiu seria um fenômeno, né? Um fenômeno que aconteceu. Né? Caiu não, mas eu acho que é isso mesmo. Seria o que? Predicado verbal, né? Caiu. Predicado nominal, núcleo. O núcleo do predicado nominal é um nome, adjetivo ou substantivo que qualifica o sujeito, predicativo do sujeito. Ligação, verbo de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, etc. Exemplo: ele está feliz, verbo estar, predicativo, feliz, estado, qualidade. Então tem esse predicado também, predicado nominal. Tá vendo? Esse aqui é um pouco mais complicado, né? Então essas ferramentas aqui de identificação, né? Então a gente tá focando nominal e verbal. Verbal a gente viu que tem o verbo vai indicar uma ação, um fenômeno. O nominal a gente vai ter
Um nome pode ser um adjetivo ou um substantivo que qualifica o sujeito. Ó, qualifica o sujeito. O verbo e um verbo de ligação. Então vai ter um verbo de ligação mais um verbo de ligação mais um nome. E aqui a gente vai ter um verbo transitivo ou intransitivo. Indicando ação ou fenômeno. E o próximo é o predicado verbo nominal. Núcleo 2. Um verbo significativo, ação e um nome predicativo. Onde se aplica o predicativo, pode se referir ao sujeito ou ao objeto. Espera aí, deixa eu copiar isso aqui. Predicado, verbo nominal. Núcleos 2. Um verbo significativo e um nome. Um verbo e um nome. Predicativo. Onde se aplica. O predicativo pode se referir ao sujeito ou ao objeto. Então, esse nome ele pode se referir ao sujeito ou ao objeto. Exemplo, o menino chegou cansado. Cansado. Quem chegou cansado? O menino. Então, verbo nominal, né? Ação, chegou. Qualidade do sujeito, cansado. O menino está cansado. Encontramos o trabalho difícil. Encontramos o trabalho difícil. Ação. Encontramos o verbo aqui, né? O trabalho é o sujeito. Difícil é o predicado nominal. É a qualidade do trabalho, né? Qualidade do objeto. Difícil. Então, o que é difícil? O trabalho. Encontramos o que? O trabalho. Então, esse é o predicado verbo nominal. E aí, todas as orações, né? Se você quiser olhar por esse filtro de informação intelectual, você pode procurar, né? Se perguntar qual é o predicado? Qual é o predicado da frase? Qual é o predicado? E aí, para facilitar, quais são as ferramentas, né, para a produção de uma informação sobre o sujeito, né? Para desenvolver a informação sobre o sujeito. Até porque tudo aquilo que se declara sobre o sujeito é o predicado. Exemplo, o servidor, aqui ó, o sujeito, o servidor, permaneceu atento, né? Então aqui ó, quem permaneceu atento? O servidor. Permaneceu é um verbo? Atento. Qualifica esse verbo, atento? Sim, predicado nominal.
né? Quem que é... O núcleo é o atento, né? O adjetivo atento. Diferente aqui do predicado verbal. O verbo é significativo. Vamos pegar o exemplo aqui. Os alunos estudaram muito. O verbo aqui, ó, ele precisa de estar indicando uma ação ou fenômeno. E aqui está indicando permaneceu atento. Está indicando aqui um modo, né? O modo em que o servidor permaneceu. Não está indicando o verbo aqui, não está indicando uma ação nem um fenômeno. Então aí fica mais tranquilo para lembrar. O verbo está indicando uma ação. Primeira coisa. Um fenômeno. Um modo. O modo do sujeito. Então, se é modo, é nominal. Se é os dois, é verbo nominal. E se é ação ou fenômeno, é o verbal. Bom, e qual que é o terceiro termo integrante de oração? É o objeto direto e indireto. Objeto direto e objeto indireto. Então, vamos ver. Eles completam o sentido do verbo. Completam o sentido do verbo. Objeto direto sem preposição, objeto direto com preposição obrigatória. Então, o direto, ele é sem preposição, por isso ele é direto, e o indireto, ele é com preposição. Por isso que ele é indireto. Obrigatória, com preposição obrigatória. Vamos lá. Vamos ver, ó. FGV, atenção. Confusão entre objeto indireto e complemento nominal. Então, tomar cuidado, né? O que é o complemento nominal e o que é o objeto direto? Lembrando que o objeto direto, ele completa o sentido do verbo. Sentido. E o complemento nominal, ele complementa o sentido da frase, né, do sujeito. A gente vai ver aqui no próximo quadro. Complemento nominal completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo e advérbio. Vai completar o sentido do nome. Substantivo, adjetivo, advérbio. Vamos ver. Exemplo. O técnico assistiu ao exame
o objeto direto. Ó, o técnico, o sujeito, né? O técnico assistiu o verbo, né? Ao exame. O técnico ao exame, nada a ver, né? Agora, se a gente perguntar assistiu o quê? Né? Ao exame. Deixa eu ver aqui, ó. O técnico assistiu ao exame, né? Beleza. Se a gente pegar aqui o assistiu e colocar luz sobre ele, né? Ó, a gente, né, enegreceu essa parte aqui, ó. A gente vai ler o quê? O técnico ao exame. Porra, então essa parte aqui, ó, ao exame, depois do verbo, complementa o técnico? Não, né? O técnico ao exame? Não. Então, a gente ao exame assistiu. Opa, assistiu ao exame assistiu. Completa, né? Completa. Então, completa. O sentido do verbo é um objeto direto. Se fosse indireto, teria uma preposição. Preposição. Vamos ver aqui as preposições. Palavras invariáveis como a, de, em, para, com e por. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Viria com uma dessas palavras aqui, ó. O técnico assistiu para estudar o exame, ao exame, né? Aí esse para estudar seria um objeto indireto, né? Então, beleza. Complemento nominal. Complemento nominal. Então é o que a gente acabou de ver, né? É a coisa que completa um nome. É a partícula da oração que vai dar complemento ao nome. A diferença-chave da UFGV, complemento nominal passivo e objeto direto ativo. E complemento nominal ele é passivo e o objeto direto é ativo, né? Segundo aqui, vamos ver o exemplo. O respeito às normas é essencial. Vamos ver aqui, ó. O respeito ao sujeito, às normas. Não, na verdade, respeitar, o respeito, o respeitar, que ficou meio estranho. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. O respeito é essencial. O respeito ao quê? Né? Esse o respeito aqui, ele meio confundiu. Deixa eu ver aqui. Análise. Frase. Classifica os termos. Respeito às normas, sujeito simples
as normas complemento nominal, é essencial predicado nominal, as normas complemento nominal. Então essa é uma frase que não tem verbo, né? É isso que eu queria ver. Na oração respeito às normas essenciais, os termos integrantes, aqueles que completam o sentido de nomes ou verbos, e a estrutura sintática são classificados da seguinte forma: o respeito às normas é o sujeito simples, respeito, o núcleo do sujeito. Então, a gente vê bem aqui, né? Vamos ver aqui. O respeito às normas. Normas é essencial. Vejam só, o respeito às normas é essencial. Então é uma frase que não tem verbo e a gente poderia se confundir. Respeitar é a ação de respeitar, né? A ação de respeitar alguém. É o respeitar. Mas respeito, ele não é verbo, né? Ele é o nome, né, da ação. Ele não é o verbo. Então não termina com R. Então, o respeito às normas seria, sim, o sujeito, e é essencial é o complemento nominal desse sujeito. Por quê? Esse sujeito composto. Por quê? Porque está completando o sentido, né? O respeito às normas é essencial. O que é essencial? Respeito às normas. Então, esse é o complemento nominal. Falando assim porque vamos fixando, né? Então, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente continua. Epa! Estamos com a webcam travada. Aí voltou, né? Bom, então nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente continua a aprender mais sobre os termos integrantes da oração para deixar esse conhecimento mais fluente na hora de sermos questionados dentro dos universos de análise de orações de uma maneira mais profunda, né? Então é isso, um abraço para vocês e fui!